com uma máscara de fixação que é feita sob medida para o paciente, que é que ele vai usar quando for fazer a radioterapia, né? E, em geral, a incorporação do PET leva a uma redução desse volume a ser tratado, principalmente porque os linfonodos aumentados ao CT podem não apresentar captação de FDG. Como o valor preditivo negativo é alto, eu posso considerá-los como provavelmente livres de doença e tirar esses linfonodos do campo. Mas algumas vezes ele aumenta o GTV por causa de linfonodos normais ao CT que captam FDG. E assim, os estudos já mostraram que a incorporação do PET leva a alteração significativa, né, mais de 25% do tamanho da área a ser tratada. Uma controvérsia aqui, e é o motivo pelo qual o método não está ainda incorporado completamente ao planejamento da radioterapia, é que nível de janela a gente vai usar para delimitar esse GTV, né? Então, de novo, se testa o SUV fixo, por exemplo, 2,5, versus limiares de 40% a 50% do SUV máximo da lesão. Tem outros autores que propõem também uma relação entre a lesão e o tecido adjacente. Então, ó, por isso, a gente pode ter essa variação no GTV, né? Aqui é o GTV calculado pelo CT, que era de um tamanho. Aí, se eu usar o fixo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vai dar um GTV muito maior, que está claramente pegando área de captação fisiológica. Então, não dá para usar o fixo em cabeça e pescoço. E aí você tem o método visual, o método de limiares, né, de 40% e 50%. E sempre isso vai levar a tamanhos diferentes de GTV. Por conta dessa controvérsia, é que ele ainda tem alguma resistência ao uso do PET no planejamento de radioterapia. Mas lá no Círio, por exemplo, a gente, né, vem usando em pacientes selecionados e isso tem contribuído para o controle dos pacientes. Uma outra questão é do uso do PET na avaliação à terapia, né? Antes de ter o PET, quando você fazia químio e radioterapia pré-operatória, você levava todos os pacientes para esvaziamento cervical. Isso resultava em 40% das vezes em que só 40% das vezes tinha doença residual, quer dizer que em 60% das vezes você fez um esvaziamento inútil, né? Então, a tendência atual é limitar a dissecção se houver massa residual FDG positiva, né? Então, mesmo que o CT seja positivo, se for FDG negativo, alguns serviços já não fazem mais o esvaziamento. Isso leva a uma série de benefícios, né? Maior qualidade de vida, redução de custo e de morbidade. E isso leva em consideração esse achado consistente de alto valor preditivo negativo. Aí a gente vai ver diferentes trabalhos que avaliavam de forma tardia, quer dizer, 4 a 6 meses depois do tratamento, ou mais precoce, por exemplo, 8 semanas. E esse resultado é bastante consistente, né? Um alto valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo é menor, né? Tá, às vezes não tão baixo quanto esse aqui, mas sempre menor, por conta das inflamação que acontece nessa região cervical. Uma coisa interessante é que, por exemplo, ó, 27% dos pacientes que têm resposta completa ao CT, eles progridem se não for feito a dissecção, enquanto que isso acontece com apenas 7% dos pacientes que ficaram com PET negativo. Então, isso tem sido realmente uma tendência. O problema é que o momento ideal para fazer essa avaliação ainda não está definido. Tem alguns conceitos, que, por exemplo, no primeiro mês após o tratamento, após a radioterapia, a gente vai ter falsos negativos, ainda porque não deu tempo da doença voltar a crescer, a doença residual microscópica, e falsos positivos pelo processo inflamatório. Então, um mês parece ser pouco, né? A maior parte dos serviços tem recomendado pelo menos 3 meses. Mas os cirurgiões não gostam muito desse período, porque depois de 4 a 8 semanas você já tem fibrose por conta da radioterapia e a cirurgia fica mais difícil. Então, eles preferem que você faça uma avaliação antes dos 3 meses, né? Então, algumas vezes a gente é obrigado a avaliar assim. Esse é um exemplo de um paciente que respondeu bem, né? No pré-tratamento tinha uma metástase bastante captante. Após o tratamento, essa captação não está mais presente.
No acompanhamento, o papel do PET aí, a gente vai discutir aqui um pouco. É importante detectar precocemente a recorrência, porque isso possibilita ainda uma cirurgia de salvamento. Os métodos convencionais, eles têm muita dificuldade nesse tipo de paciente, porque eles têm uma morfologia já muito alterada pelos tratamentos. Então, é difícil para o CT e para a ressonância achar a recorrência. Isso tem importância prognóstica, porque se eu detectar a recorrência de forma precoce, eu tenho um melhor índice de sobrevida do que se eu demorar para detectar a recorrência. Então, o que esses autores fizeram? Eles seguiram os pacientes 3, 6, 9, 12 meses após o tratamento. Mas só pacientes de estadio clínico mais avançado, né? Aqueles que têm maior risco de ter recidiva e metástase distante. Eles acharam um percentual expressivo de recidiva e também de segunda neoplasia. E o PET teve uma performance melhor do que o CT e do que o exame físico, né? De novo, mantendo um valor preditivo negativo alto. Alterou a conduta em muitos pacientes, mas teve esse problema do falso positivo que a gente já tinha comentado. Então, a necessidade de usar PET-CT de rotina para acompanhar esses pacientes ainda está em debate. Algumas coisas a gente já sabe, né? Usar rotineiramente em pacientes de baixo risco, com resposta completa ao tratamento, certamente não está indicado. A gente deve considerar o uso em pacientes de alto risco, aqueles de estadio 3 e 4, por causa da maior sensibilidade do PET ao exame físico. E uma coisa importante é que a maioria das recorrências nesses pacientes acontece até 1 ano de acompanhamento. É pouco provável que ele venha a ter uma recorrência mais tardia do que isso. Aí, esse autor aqui fez uma coisa interessante, né? Mostrou uma coisa interessante. A biópsia é um problema também, porque esse paciente vai ter inflamação pós-radioterapia. Muitas vezes eles ficam com ulceração de mucosa como sequela da radioterapia, então é difícil achar o local da biópsia. Aí, o que ele fez? Ele pegou um grupo de pacientes que já tinham feito a radioterapia com intenção curativa, que passaram a ter sintomas de recorrência e tinha a laringoscopia normal. Aí eles fizeram, então, uma biópsia desses pacientes, né? E eles viram que, mesmo em pacientes que depois tinham recidiva, só em cerca de 50% a primeira biópsia foi positiva. Nos outros 50% foi preciso fazer várias tentativas até achar histologicamente a recorrência. Isso leva a um atraso grande no diagnóstico e no tratamento. Então, por isso que ele acha que introduzir o PET nesse grupo de pacientes que têm sintomas de recorrência é bastante importante, né? Se o PET for positivo, isso não garante que o paciente tenha doença por causa daquela questão da inflamação, né? Então, de 18 pacientes que tinham PET positivo, 9, o anátomo patológico era negativo e o PET se tornou negativo no segmento, mas 6 dos outros 9, o anátomo patológico demonstrou a recorrência, né? Então, o que eles propõem ali? É que você faça o PET, considere o PET nos pacientes com estadio clínico alto. Se o PET for positivo para alguma área, ela deve ser considerada suspeita. E mesmo que a primeira biópsia dê negativo, esse paciente deve continuar sendo seguido, porque é difícil a biópsia achar o local da lesão. Então, eles consideram que aí você deve continuar acompanhando o paciente até que o PET fique negativo ou até que ele passe 1 ano de segmento, porque aí a recorrência fica mais difícil. E obrigado aí pela atenção.